Destacando que essa é uma aula preparada exclusivamente para as turmas no remoto presencial e qualquer reprodução ou aplicação dela fora desse contexto não está autorizada. Agora a gente vai para a definição de resistência elétrica. Definição de resistência elétrica é o seguinte: imagine aqui que você tem um elemento aqui que a gente vai chamar de resistor, e você ligue ele num fio aqui numa certa diferença de potencial. Poderia ser uma pilha, por exemplo, né? A gente está chamando a diferença de potencial de V. Não vou mais chamar de ΔV porque a gente combinou de botar o menor de zero, o maior para V. Então V já é o ΔV na verdade. E aí a gente observa que quando você aplica uma diferença de potencial num elemento qualquer aqui, num condutor a depender de qual condutor você coloca aqui, você pode ter valores diferentes de corrente. Nem todo mundo que é ligado a uma certa tensão ou a uma certa diferencial, nem todo mundo vai produzir o mesmo vai aparecer o mesmo valor de corrente, né? Diferentes condutores que você coloque aqui vão produzir aqui uma corrente de valor diferente. Então tem uma propriedade física muito importante de circuitos chamada de resistência elétrica, que a gente vai chamar de R maiúsculo, que por definição vai ser igual ao potencial que você aplicou, né, nesse condutor, dividido pela corrente que vai passar por ele. Então funciona assim: ao ligar esse camarada uma diferença de potencial V, vai aparecer nesse circuito e consequentemente passando sobre ele uma corrente I. Se você dividir a diferença de potencial aplicada pela corrente que vai surgir e passar por esse condutor, esta razão é a definição da propriedade chamada resistência elétrica. A unidade dessa propriedade, a unidade de diferença de potencial é volt, a unidade de ampere, de corrente, desculpa, é ampere, e volt por ampere, que agora em diante a gente vai chamar de ohm. Então essa é a definição aqui de resistência elétrica. Observe que se R é igual a V sobre I, V vai ser igual a RI. Você pode passar o I multiplicando para o outro lado. Então, da mesma forma que R é igual a V dividido por I, você pode falar que V é igual a R vezes I, né? Ou que I é igual a V dividido por R. Na verdade, não é a mesma coisa. Agora a gente vai para a primeira lei de Ohm. Vai dizer o seguinte, né? Para alguns condutores, tá? Não para todos, mas a gente observa experimentalmente que para uma classe, né, grande de condutores acontece uma coisa muito interessante. A gente observa que a tensão aplicada no condutor é diretamente proporcional à corrente. Então aqui tem um gráfico como exemplo, né? Vamos supor que quando você aplica uma tensão no eixo vertical, eu tenho a diferença de potencial, ou a tensão V, e no horizontal eu tenho a corrente. Quando você aplica uma diferença de potencial zero, obviamente não tem corrente elétrica, a corrente é zero. E aí quando você aplica aqui uma tensão de 20 volts, você observa, nesse exemplo aqui, por exemplo, que a corrente assumiu o valor de 1 ampere. Olha o que acontece quando você dobrou a tensão de 20 para 40 volts. A corrente que era 1 ampere dobrou também para o valor de 2 amperes. Então, nesse exemplo aqui, nesse gráfico, acontece uma proporcionalidade. Sempre que dobra o V, dobra o I. Sempre se triplicar o V, triplica o I. E para isso acontecer, para V ser proporcional a I, eu tenho que ter num gráfico V por I sempre reta. E a inclinação dessa reta, se você pegar aqui um triângulo, por exemplo, a inclinação dessa reta, no cateto oposto a gente vai ter sempre o V, e no cateto adjacente
aqui, horizontal, você vai ter o I. Então, se você pegar aqui o R, que é V dividido por I, isso vai ser sempre constante, né? Sempre que o V for proporcional ao I, ou seja, dobrou o V, dobrou o I. Então, não interessa qual é o valor de V, qual é o valor de I. A razão V sobre I vai ser sempre constante. Porque se você dobrar o V, o I também vai dobrar, então essa fração, V sobre I, ela se mantém constante. Se isso acontece, tá? Isso não acontece para qualquer condutor, mas isso acontece para uma classe grande de condutores. Se isso acontece para um dado condutor, a gente vai dizer, ou seja, se V é proporcional a I, ou seja, o R, resistência é constante, né? Ou seja, independe da tensão aplicada, qualquer valor de V que você aplica, a resistência do material é sempre a mesma. Se isso acontecer, a gente vai chamar esse condutor de ômico. E a primeira lei de Ohm a gente vai escrever, em vez de escrever RV sobre I, né, a gente costuma escrever mais V igual a RI. Só que V igual a RI, gente, é a mesma coisa que R é igual a V sobre I. V igual a RI é a definição de resistência. A lei de Ohm não é isso. V igual a RI é apenas a definição matemática de resistência elétrica. A lei de Ohm é V igual a RI com o R constante. Ou seja, o valor do R independe do valor de V aplicado no material. Essa é a ideia. Essa é a primeira lei de Ohm. Aqui tem um exemplo de um condutor não ôhmico. Nesse gráfico aqui a gente está vendo que nessa região rachurada aqui, a curva é uma reta. Então até aqui de 0 a 20 volts, a gente tem um comportamento ôhmico, né? De uma proporcionalidade de V com I. Agora de 20 em diante, isso aqui está longe de ser uma reta, né? Isso aqui passa a ser uma curva. Então a gente tem um comportamento aqui que não é ôhmico mais. Tudo bem, a gente tem uma coisa interessante, né? Aumentou a tensão, o I continua aumentando. Então aumentou o I, aumentou o V. Aumentou o V, aumentou o I. Mas aumentar um, aumentar o outro não é suficiente para dizer que V é proporcional a I. Para V ser proporcional a I, é preciso mais do que isso. É preciso que sempre que um dobra, o outro também dobre. Isso só acontece quando a gente tem uma reta. Então, se aqui deu uma curva, esse cara já deixou de ser ôhmico. Pelo menos para essa região aqui acima de 20 volts. Até 20 volts, a gente pode falar que esse material é ôhmico. Fora na região que ele não é ôhmico, você pode usar essa equação R igual a V sobre I, ou V igual a RI, você pode usar. Só que agora o R não é mais uma constante. Você precisa tomar cuidado. Um efeito importante que a gente tem é o efeito Joule. O efeito Joule é o seguinte: quando a gente tem ao longo do circuito de uma corrente os elétrons livres, né, a gente tem o tempo todo colisões desses elétrons livres com os átomos, com a rede cristalina do fio, né? Cátions, né? Se a gente tem elétron livre andando, é porque o átomo ficou faltando um elétron. Então esses elétrons, ao se deslocar na corrente elétrica, devido ao fato de ter uma bateria ali, uma diferença aplicada, mas ele vai colidindo nessa rede cristalina. Isso vai provocar uma vibração dessa rede cristalina que vai provocar um aumento de temperatura. E aí a gente pode dizer o seguinte, que nesse processo a gente tem uma conservação de energia acontecendo. Eu mostrei para vocês no caderno que sempre que a carga atravessa a pilha, né? Na verdade, vou até explicar isso, né? Não é que a carga atravessa uma pilha, né? Não é que o elétron chegou num polo da pilha, foi atravessando por dentro. Não. É que sempre que um elétron chega num polo da pilha, você tem reações químicas acontecendo no interior da pilha que vão liberar um elétron no outro polo da pilha. Então é como se o elétron tivesse atravessado a pilha. Mas não significa que o mesmo elétron que chegou aqui no polo da pilha
ele atravessou e saiu do outro lado. Então não é isso. Mas em efeito líquido, é como se fosse isso, né? Então, a gente tem aí, em termos práticos, o que vai acontecer no efeito Joule é que a gente sabe que essa carga elétrica da corrente, sempre que atravessa a diferença de potencial, ali acontece um ganho de energia potencial elétrica. E só que essa energia potencial elétrica, como a gente acabou de discutir aqui, esses elétrons vão colidir e vai provocar um aquecimento. E calor é energia. E de onde veio essa energia? Então veio às custas da energia potencial elétrica que esses elétrons ganharam. Então os elétrons da corrente, eles ganham energia potencial elétrica ao atravessar ali a pilha, né, digamos assim. E essa energia elétrica que eles ganham, eles acabam perdendo, né, ou transformando essa energia, ou dissipando essa energia na forma de calor. Então essa transformação de energia potencial elétrica em energia térmica, a gente dá o nome de efeito Joule. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Esse efeito Joule ele pode ser indesejado, por exemplo, nos fios, na fiação da rede elétrica do seu prédio, da sua casa, ou até mesmo na fiação que vai trazer a energia elétrica da rede, da hidrelétrica até as cidades. A gente não quer que isso aconteça, porque eu não quero perder essa energia elétrica na forma de calor. Eu quero que ela chegue até a minha casa para que eu use ela no aparelho que eu queira ligar, né? Agora, existem alguns aparelhos que funcionam através desse efeito. Então, por exemplo, o chuveiro elétrico, aquela lâmpada antiga de tungstênio, então tem o ferro de passar roupa, né? Então você tem equipamentos que já usam esse princípio, porque a finalidade desses equipamentos é esquentar. Então o efeito Joule ele pode ser uma coisa desejável, se o aparelho for feito para isso, né? Ou indesejável, se você estiver falando de levar energia de um lugar para o outro. Vamos representar aqui, a gente vai usar esse desenho aqui quando a gente estiver falando de um condutor ideal. Um condutor ideal, gente, seria um condutor de resistência zero, né? Então a gente vai desenhar ele sempre como uma linha simplesmente, como se fosse um fio. Lembrando que se a resistência é zero, eu vou ter uma diferença de potencial nesse condutor de zero, porque V é igual a RI, né? Então, se mesmo que tenha corrente passando no fio, se V é igual a RI, se o R é zero, o V é zero. Agora, o que é o V? O V seria a diferença de potencial entre esses dois pontos do fio. Se o V é zero, significa que não há diferença de potencial entre dois pontos de um condutor ideal. Se não há diferença de potencial, não houve diferença de energia potencial elétrica ali. Não houve transformação de energia ali. Então isso seria um condutor ideal. Agora, um condutor não ideal é um condutor, a gente vai chamar de resistor, é aquele camarada que tem um R diferente de zero. E aí V igual a RI, se o R é diferente de zero, eu tenho uma corrente passando ali. Num resistor eu sempre vou ter uma diferença de potencial, uma queda de potencial acontecendo ali. Vai ser dado por RI. Tá? E um resistor, o que ele vai fazer? Ele vai sempre converter energia elétrica em energia térmica. Então, exemplos aqui, né? Por exemplo, chuveiro. Outros dispositivos que aparecem muito nos circuitos, né? Nas casas, prédios, equipamentos em geral, é o fusível e o disjuntor. A gente sabe que é perigoso você ter uma corrente elétrica muito alta, porque o fio pode pegar fogo, né? Isso pode causar incêndio. Então você precisa ter dispositivos de segurança para evitar acidentes. Então geralmente os circuitos eles vão trabalhar com dois dispositivos interessantes. Esse é o fusível, esquerda, e o da direita é o disjuntor.
ele vai funcionar de modo que sempre que a temperatura ultrapassar um certo valor ali que é perigoso, o fusível vai queimar, né? Então você pode ter aqui dentro do fusível um material que a partir de certa temperatura ele derrete, aí ele derrete, interrompe o circuito, né? Então ele vai parar de funcionar ali. Pelo menos você evitou perigo aí de incêndio, né? Ou você pode ter um equipamento também que é o disjuntor, e sempre que a corrente elétrica na sua casa aí tiver um valor muito alto, oferecendo perigo, ele vai abrir a chave do seu circuito. Aí você vai ter que procurar lá a caixa de disjuntor e ligar de novo, né? Acontece se você ligar muitas coisas ao mesmo tempo na sua casa. Por fim, para a gente fechar, né, foi muita coisa hoje, a gente vai falar aqui da segunda lei de Ohm, também é considerada uma versão microscópica da lei de Ohm. Ela vai dizer o seguinte: imagina que a gente tem um condutor aqui, né? Fio de material condutor. O fio ele tem um comprimento L e a área da seção principal dele, que está nele, a gente vai A. Então é possível mostrar, né, numa análise aí, uma modelagem microscópica, considerando a corrente como elétrons colidindo na rede cristalina do material, é possível fazer uma modelagem e mostrar, ou então também você pode considerar experimentalmente, é possível mostrar que a resistência desse material, né, desse fio que tem um comprimento L e uma área transversal aqui A, é possível mostrar que essa resistência vai ser dada por L dividido por A vezes uma constante. Antes de falar dessa constante, a resistência vai ser igual a uma constante vezes L sobre A, o que eu tenho? Se dobrar o L, dobra a resistência. Então essa resistência ela é proporcional ao comprimento do fio. Dobrou o comprimento do fio, dobrou a resistência elétrica. E ela vai ser inversamente proporcional à área da seção reta do fio. Se você tiver um fio do mesmo material e do mesmo comprimento, com o dobro de área de seção transversal, como está no denominador, se dobrou essa área, a resistência elétrica vai dividir por 2. Então a resistência elétrica do material vai ser inversamente proporcional à área transversal e diretamente proporcional ao comprimento do fio. E essa constante? Essa é uma constante de proporcionalidade que é determinada experimentalmente para cada material e ela vai depender basicamente, né, principalmente da temperatura e das características internas do material. Então vai depender se é um fio de cobre ou de outro material, vai depender de quais átomos, qual é a composição, a estrutura química desses átomos, né? Então essa constante a gente chama de resistividade elétrica. Fazendo uma análise de unidades aqui, a resistência é ohm, a área é metro ao quadrado, o comprimento aqui é metro, isolando a resistividade aqui, a gente conclui que a unidade física dessa constante vai ser ohm vezes metro. Então a aula de hoje foi um pouco pesada, porque é muita coisa para revisar, mas seria isso. E aí nós teremos alguns exercícios para fazer. Forte abraço.